E aí, me conta como que é pra você quando precisa ter uma conversa difícil com alguém. Quando você precisa falar verdadeiramente do que você tá sentindo, do que você pensa sobre uma situação em específico. Tinha um seriado que eu gostava muito de assistir, que agora já acabou, os Suits, e teve um episódio específico que o Harvey fala pra dona, tem uma conversa difícil lá, e aí ela fala, né, se a gente não puder falar dessas coisas difíceis, então do que a gente vai falar? E essa fala ela é bem pertinente, por quê? Porque a comunicação ela tem essa troca. Então, um adulto saudável, ele se permite expressar os seus sentimentos, expressar o que ele pensa, o que ele acha, sem sentir que ele vai sofrer retaliação sobre isso. E esse é o tema que eu venho conversando durante essa semana nos posts com vocês, sobre a comunicação, sobre ser honesto consigo, sobre ser honesto com os outros. E na nossa comunicação, quando a gente deixa de exercer essa honestidade, as pessoas percebem. E se você for honesto com você agora, você vai observar que você talvez perceba isso às vezes nas pessoas e você também perceba isso em você, mas talvez não seja tão claro ainda. Mas você sente quando numa comunicação, de repente não tem aquela troca ou não está sendo tão sincero, e aí isso começa a tornar a relação truncada e aí a troca deixa de existir e consequentemente a comunicação deixa de existir também. E aí o Chris Argyris e o Donald Schoen, lá de Harvard, eles fizeram essa pesquisa sobre a coluna esquerda. E é um exercício muito simples que você pode fazer em casa. Pega um papel, uma caneta, divide essa folha no meio e na coluna esquerda você vai observar o que você pensou, sentiu, o que você quis dizer durante a comunicação com essa pessoa. E na coluna direita você vai colocar o que efetivamente você fez nessa reunião, ou nessa conversa, ou nesse diálogo. E aí, o que esses alunos perceberam e o que provavelmente você vai começar a perceber quando você começa a desenvolver a tua consciência, a tua percepção e o teu posicionamento? Que existia muita inconsistência entre uma coluna e a outra. E quando eu sempre insisto nessa tecla, por que consistência? Consistência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. E essa coluna da esquerda, ela passa a ter um sentido, uma espécie de preciosidade. Por quê? Porque ali está a essência do teu ser. E é olhando para essa coluna da esquerda que você vai começar a trabalhar para você se expressar mais, para você ser mais honesto, primeiramente com você, claro. Então, eu sendo sincero comigo, eu também posso ser sincero com os outros. E eu alinhar o máximo possível e deixar essas fantasias infantis de que eu não posso me expressar, do que eu não posso falar o que eu sinto, que eu não posso falar o que eu penso, tá? Eu posso sim, se eu fui chamado para uma reunião, se eu estou num relacionamento, eu posso sim, eu devo me expressar, eu devo sim falar, eu devo me posicionar. Agora, existem uma forma diferente que é o quê? É eu realmente me posicionar de uma forma que eu fale o que eu penso. Olha, eu estou sentindo isso. Eu percebi que quando você me falou isso, eu me senti intimidada. Eu não gostei de me sentir assim. E o trabalho é sempre aqui para eu expressar o que eu sinto sem que isso gere um desconforto ou sem que eu me sinta manipulado. Então, eu me posiciono usando desse tipo de frase em que eu coloco o eu na frente, eu percebo, eu sinto, eu vejo, eu faço, tá? E aí eu fico menos, consequentemente, menos suscetível à manipulação também, tá? E uma outra coisa que às vezes acontece é que as pessoas que têm muita incongruência entre a coluna da esquerda e a coluna da direita, elas tendem a chegar a um momento fatídico em que elas vão extravasar esses sentimentos, vão extravasar essa raiva, e aí a coisa vem de uma forma muito descontrolada que não é saudável e às vezes vem um sentimento de culpa que também não vai ajudar. Então comece hoje já a anotar, a perceber. E por que escrever é tão importante? Porque já é uma ação tua, é uma ação de consciência, de eu colocar uma intenção realmente numa mudança e começar a arregaçar as mangas e trabalhar nisso, para ser mais coerente entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. E lembrando que, de quebra, a gente exercendo a sinceridade, claro, se
eu percebo nos outros, né, e não gosto às vezes que os outros, ele falou porque achou que era bonitinho, ou falou que porque achou que ia ser legal comigo. Na maioria das vezes as pessoas não gostam desse tipo de coisa. Então a gente não faz para os outros o que a gente não quer que façam com a gente. Então exercita sempre daqui para lá o máximo de verdade que você conseguir e o máximo de coerência. E lembrando que esse trabalho é um trabalho que não tem fim, a gente sempre está buscando se desenvolver, mas a comunicação, ela exige sim a nossa atenção, exige o nosso comprometimento. Então às vezes eu escuto muitas pessoas às vezes falando assim, você entendeu o que eu falei? Na comunicação não existe isso, é uma troca, é um bate e volta. Então, se eu me coloco nesse lugar que eu posso aprender, eu também me coloco nesse lugar que eu posso ensinar. Então, isso é uma troca que fica uma troca leve, não uma troca pesada, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.